maiores histórias já contadas. Claro que quem contou as histórias foi Jesus. Elas marcaram gerações, têm marcado gerações no decorrer dos anos e tem marcado com certeza a nossa geração. E eu creio que quando nós começamos a entender as parábolas, nós conseguimos entender de fato o coração de Jesus. O que Jesus quer dizer? O que Jesus quer passar? Se você for lembrar, nós já falamos isso, eu quero repetir, o que é uma parábola, né? Uma parábola nada mais é do que verdades naturais do dia a dia que comunicam princípios espirituais. Jesus tinha essa habilidade de pegar questões do dia a dia, da vida cotidiana daquele povo, e ali ele trazia um princípio espiritual, e essas parábolas, elas tinham dois efeitos. Ela selavam de uma certa forma aqueles que ouviam de mau grado, mas ela dava subsídio para os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, que aprendiam com Jesus, e depois, no particular, eles perguntavam a Jesus, e Jesus ensinava o que queria dizer aquela parábola. Então, tinha dois sentidos a parábola. Agora, lembrando um pouco, que já foi ensinado a semana passada, ou 2 semanas atrás, nós falamos sobre a parábola do fariseu e do publicano. A ênfase da história, a ênfase ali era a justiça própria. E o verso ali que marcou, e que eu tenho certeza que você vai lembrar, ele dizia na parábola ali no Lucas 18, 14, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Semana passada nós falamos bastante sobre a parábola do semeador. A ênfase é a frutificação que vem pela palavra de Deus. Toda vez, qualquer um que se aproxima, ele recebe. E ali, na parábola do semeador, o Senhor nos ensina, nos explica sobre que tipo de solo nós somos, E o versículo-chave está lá em Mateus 13, 23, que fala assim: mas o que foi semeado em boa terra, que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Glória a Deus! Eu tenho certeza que tem bons frutos nessa noite aqui, porque tem um bom solo que vai receber a palavra de Deus, E o Senhor vai falar conosco. Nessa noite, o Senhor colocou no nosso coração falar sobre a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 13, se você puder acompanhar conosco, está aí na tela, preste atenção, depois nós vamos orar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E o 5 diz o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saia ao encontro. 7. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-a. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Mas, mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. 13 diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queria que você inclinasse o seu rosto, queria orar.
e pedir ao Senhor que possa falar conosco nessa noite. Mais uma vez eu peço, Pai amado, eu agradeço. Agradeço porque essa palavra tem edificado vidas no decorrer da história. Geração vem, geração vai, recebendo a Tua palavra são edificados. E nós te pedimos que nessa noite se cumpra a Tua palavra e que possamos também receber. Pai amado, eu peço que se há impedimentos nessa noite, em cada coração, em cada vida, que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa operar de forma poderosa em cada coração, em cada mente. Pai, nós pedimos que toda resistência contra a palavra de Deus caia por terra e que haja entendimento, e que haja quebrantamento, e que teu povo possa receber com alegria, Senhor Deus, e que produza 100, 60, 30 por 1. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu creio. Contexto importante nós entendemos, eu acho que para que a gente possa, antes de entrar propriamente na parábola, entender um pouco sobre a questão histórica ali, bíblica do que estava acontecendo. Jesus, quando conta essa história, essa parábola, ele estava respondendo aos seus discípulos. Jesus estava ali em Jerusalém, nós chamamos de Semana Santa, né? A última semana da vida de Jesus, e era uma Páscoa, e ele estava saindo do templo. E quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos aproxima dele e fala assim: olha ali, Jesus, a maravilha que é as construções do templo. E o Senhor traz uma profecia que se cumpre no ano 70. Ele fala assim: verdade, verdade, eu te digo que nenhuma dessas pedras aqui vai ficar pedra sobre pedra. E aconteceu-se, no ano 70, aquilo veio abaixo, né, por causa da invasão dos romanos. E aí, o que acontece? Ele começa ali depois, eles se assustaram com essa palavra de Jesus, e ele começa a dar explicações sobre as coisas que aconteceriam nos últimos dias. O que é os últimos dias? Tudo o que aconteceu entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, nós chamamos isso dos últimos dias. E o Senhor começa a explicar ali sobre os últimos dias, sobre o princípio de dores, sobre a grande tribulação, sobre a sua segunda vinda. E ele fala, ali ele começa a explicar, ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da figueira, ele conta a parábola do bom servo e do mau servo, e por fim ele conta a parábola das 10 virgens, essa parábola que nós acabamos de ler. Agora, quando nós, de forma superficial, lemos esse texto e a gente não entende um pouco do conceito histórico, né, daquilo que aconteceu historicamente, a gente fica um pouco perdido. Por quê? Porque Jesus estava relatando essa parábola, a base dela é o casamento judaico. E é muito interessante. Por quê? Porque o casamento judaico não é nada parecido com os casamentos dos nossos dias. Os casamentos dos nossos dias são, né, uma mistura de várias culturas, cultura romana, cultura grega e outras culturas em si. É o que nós vemos nos casamentos dos nossos dias. Né? O que era e como era o casamento nos tempos de Jesus? Começava, em princípio, bastante interessante isso, começava com o compromisso entre as famílias. O pai do noivo, vamos dizer que o noivo estava interessado numa moça. Então ele não chegava lá como é nos nossos dias. Né? Nossos dias é um pouco mais diferente o negócio, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas nos dias de Jesus, o pretendente conversava com o pai dele e falava assim: o negócio é o seguinte, eu estou interessada naquela sujeita ali. Gostei dela. Às vezes se casava, as famílias, né, tinha esses acordos. O que fazia? O noivo ia com o seu pai à casa do pai da noiva e ali fazia-se um arranjo, um contrato, né, uma aliança entre as duas famílias. E a partir daquele momento, ali eles já estavam aliançados. Eles traziam ali o que nós chamamos de dote. Estava conversando com um amigo meu, muito amado. Ele tem 3 filhas. E é interessante que quem paga, né,
o casamento nesses dias são os pais da noiva, né? Naquele tempo não era dessa forma, era o contrário. E eu não posso falar nada que eu também tenho 3, tá? Então o negócio tá muito bom para o meu lado, não. Mas o que acontecia? O pai do noivo ia agora na família na casa do pai da noiva, e ali ele entregava um dote. Não podia ser qualquer dote, tinha que ser algo que de fato refletia a importância que era dada àquele ato. Então, ou seja, ou dinheiro, ou joia, ou algo que tinha valor, que era precioso, né? E ali era selado com o pai da noiva. E ali havia uma aliança, e a partir desse momento, aquela noiva, nós chamamos de noiva, ela já estava desposada, ou seja, ela não poderia mais ter relação, ou não poderia mais ter nenhum tipo de comprometimento com nenhum outro, mas com o seu noivo. Interessante que a partir desse momento, esse jovem agora, ele tinha praticamente 12 meses para que ele pudesse voltar agora na casa do seu pai, e ali ele começava uma construção, a edificar uma casa para que ele pudesse, no devido tempo, buscar a sua noiva. Interessante, se ele estivesse no serviço militar, eles davam folga para que ele pudesse somente agora cuidar, né, do seu casamento, que aconteceria em breve. Então, ali havia um período, né, da construção da casa, do trabalho, da parte do noivo, e um preparo também na parte da noiva. Ela fazia o seu enxoval, ela fazia ali uma preparação que deveria haver para que ela pudesse, no devido tempo, receber o noivo, sem saber exatamente o dia que seria. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então começava a preparação, sem saber o dia que seria, e um dia o noivo, ele saía da sua casa, juntamente com o amigo do noivo, alguém que estaria com ele ali, e ele iria agora, né, fazer tipo um cortejo para buscar essa noiva. A noiva não sabia a hora, a noiva não sabia que dia exatamente seria, então era necessário que essa noiva ficasse preparada todo o tempo para que ela pudesse receber o noivo. Ela não poderia ficar de qualquer jeito. Ela estava ali e geralmente ela chamava amigas que pudessem ajudá-la na preparação para o dia do seu casamento. E o casamento, ele, né, começava ali essa procissão e acontecia o que nós lemos aqui na parábola, um grito, eis o noivo! E aí saía-se, encontrava-se, né, o cortejo da parte do noivo, com o cortejo da parte da noiva, as suas amigas, as virgens, e ali, de uma forma, vamos dizer assim, bem estrutural, eles saíam de uma casa da noiva para ir agora para a casa do pai do noivo, da casa do pai da noiva para a casa do pai do noivo. E ali tinha um cortejo. Isso geralmente era feito na parte da noite. Então era necessário que houvesse lâmpadas. Era necessário que houvesse vasilhas. Era necessário que houvesse azeite. E ali o que acontecia? Essa festa agora desse matrimônio durava 7 dias. Às vezes mais. Espero que essa moda não pegue aqui, né? Mas 7 dias. No primeiro dia era consumado o ato sexual, e ali, vendo que era virgem, ali tinha os outros dias de festa. Caso acontecesse de não ser, ali ela era morta. A seriedade era muito, muito, muito. Agora, o contexto é esse, dessa parábola, sendo consumado. E o Senhor vem e conta essa parábola, justamente com todo esse contexto histórico. Agora, a gente tem que entender isso à luz das Escrituras. Quem quer entender isso? Primeira coisa que nós temos que entender, Jesus é o noivo. A palavra diz, porque nós estamos acostumados a ter Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus por isso.
E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que na sua segunda vinda, Ele virá como Rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele virá na sua glória. Então, esse casamento acontecerá. A Bíblia diz que nós somos a igreja. E o noivo, ele vem para buscar a igreja. Quem crê nisso? Oxalá que nós, nos nossos dias, pudesse ouvir mais sobre isso. Porque eu temo que nós, talvez não ouvir tanto sobre isso, a gente começa a ficar despercebidos. A gente começa a pensar em muita coisa, a gente começa a colocar os nossos olhos em muitos lugares, e a gente não tem essa mesma firmeza na expectativa que deveríamos ter. Versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. E aí, lembra aquela palavra de Jesus quando ele estava na sua última ceia, ele reúne os seus discípulos e ele fala algo bastante interessante, fala assim, lá em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, enquanto eu for vos preparar lugar, eu voltarei a vós e vos receberei a mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vocês também. Ou seja, essa é a vontade de Deus, que nós entendamos isso. O Senhor foi, quem crê que o Senhor vai voltar? Glória a Deus. Então, essa é a promessa do noivo, que ele vai voltar para que possa resgatar, para que possa levar a noiva com ele. E a gente não pode deixar de falar que o casamento aqui está falando sobre as bodas do Cordeiro. Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele deixa na palavra dele o seguinte, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte, explica sobre esse assunto, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito daqueles que dormem, para não vos entristecestes como os demais, que não tem esperança. Quem tem esperança aqui? Glória a Deus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, que os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim diz a palavra do Senhor. Nós seremos aqueles que vamos fazer parte desse casamento. Eu vou estar lá. Glória a Deus. Você pensa nisso? Será que nós pensamos nisso? Será que isso é parte do nosso dia, gente? Enquanto a gente está correndo na nossa vida, enquanto a gente vai para o trabalho, levanta cedo, põe lá, o sujeito pega a bax de um lado, coloca água, fala assim, hoje vai ter um dia quente, eu vou colocar bastante água, e as irmãs a mesma coisa, as irmãs o vacuum cleaner, e coloca o vacuum, e tira o vacuum, e põe isso, e põe produto, e tira produto, aquela confusão, e às vezes a gente se esquece que o Senhor Deus está preparando todas as coisas. Foi promessa de Cristo, que Ele iria preparar lugar para que nós estivéssemos com Ele. E Ele faz uma promessa, Ele fala assim, não turve o vosso coração, ou seja, não fique triste, porque eu vou preparar uma morada, vou preparar uma casa. E Ele conta essa parábola justamente para que o nosso coração não fosse como o coração de todo mundo, se apegando às coisas desse mundo demasiadamente, sem entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Apocalipse capítulo 19, 7 e 8 diz assim, alegremos, exultemos, demos a glória ao Senhor, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, já se preparou. Será que nós temos nos ataviado? Será que nós temos nos preparado para esse grande dia do Senhor? Eu queria que
que esse desejo, ele nunca saísse do nosso coração. E eu sei que é difícil, a nossa vida ela é muito corrida, muitas coisas acontecendo, muitas distrações, muitas ofertas, muitas propostas, muitas ideias, muitos planos, muitos objetivos, né? A vida do homem passa muito rápido e nós somos, com certeza, bombardeados diariamente com tantas coisas, tantos pensamentos, tantas ideias. E a gente se esquece da eternidade, a gente se esquece das coisas que estão por vir, nós nos esquecemos muitas vezes das promessas de Cristo. E isso tem que mudar na nossa vida. Quem crê que isso é importante, gente? Porque a palavra do Senhor vem claramente falando que eram 10 virgens. Interessante que todas eram virgens. Sim ou não? Todas estavam esperando, mas todas adormeceram. Todas dormiram. Ou seja, não sabia exatamente que hora que ia vir, não sabia exatamente o momento, então cochilaram, dormiram. É o que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor também nos ensina que todas tinham vasilhas, ou seja, em princípio, todas tinham azeite, mas a Bíblia também nos diz que tinha 5 delas que eram prudentes. Você pode trocar a palavra prudente por palavra preparadas. 5 estavam preparadas com seu azeite, mas 5 delas a Bíblia chama de nécias. O que é nécia? Nécias que eram tolas, que eram distraídas, que eram inconsequentes. Elas começaram bem, mas começaram a se distrair, elas começaram a cochilar, elas começaram talvez a pensar, mas isso demora muito. Eu tenho ouvido isso, falar que aconteceria, mas não acontece. E elas começaram a olhar para o outro lado, elas se esqueceram de de manter o azeite cheio, e aí chega o dia que chega o noivo. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, é uma palavra que sempre eu medito nela, porque é uma das palavras mais fortes de todas as Escrituras. E diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos, fala com o seu irmão do lado aí, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós temos profetizado no teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Esse povo aqui, eles estavam achando que estavam andando com Deus. Esse povo aqui estava fazendo coisas que eles achavam que estava tudo bem, mas chegou um dia que houve um acerto de conta, que foi colocado os pingos nos is, e o Senhor vem com uma palavra forte, apartai-vos de mim. Interessante que eles chamavam ele de Senhor, Senhor. Então a palavra de Deus vem claramente dizer que tinha 5 que estavam preparadas e 5 que não estavam preparadas. Pergunta que nós temos que fazer, pastor, o que eu devo fazer então? Como eu devo me preparar? Como eu devo me preparar? E eu creio que é importante isso, sim ou não? A Bíblia fala o seguinte, que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia também diz que há caminhos para o homem que parece caminho de vida, mas lá no final, a gente vê que é caminho de morte. E a gente não quer, de forma nenhuma, caminhar toda uma vida e chegar no final da nossa jornada e falar assim, não, eu errei o caminho. Então é glória a Deus que o Senhor Deus vem nos instruindo através da sua santa palavra. Como nós podemos nos preparar? Primeiro ponto aqui que eu creio que é muito, mas muito importante. Fala com o seu irmão aí, olha para o olhinho dele assim, olha assim. Fala assim, fidelidade. Manter a fidelidade.
Fidelidade, ela tem começo, mas a fidelidade, ela não tem fim. Sabia disso? Eu não posso ser fiel hoje, amanhã, semana que vem, aí, né, na segunda-feira, na terça-feira eu dou um pulinho fora da fidelidade, depois na quarta-feira, na terça-feira eu volto, aí depois na quarta eu mantenho fiel, na quinta eu mantenho fiel, na sexta eu dou uma quebra de asa, depois eu volto de novo. Ou seja, fidelidade ela tem começo, mas ela não tem fim. Ela começa, mas ela não pode terminar. E o grande inimigo da fidelidade são os outros amores. São os outros amores que na vida vai sendo apresentado. E eu vejo, não é porque não ama o Senhor, porque não quer o Senhor, mas muitas vezes nós queremos o Senhor e queremos algo mais. Então nós dividimos esse amor, nós compartilhamos esse amor. Eu fico pensando, nós que somos homens mortais, homens que, né, de carne e osso. Quem é homem de carne e osso aqui? Só os homens aqui. Quem é mulher de carne e osso? Levanta a mão aí. Quem tem sentimento aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Você não tem sentimento, é um pedaço de pedra. Mas eu creio que você tem sentimento, você é de carne e osso, você sente. E tenho certeza que você não admitiria isso. Você, né, você que é casado, você tem a sua esposa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas no sábado ela vem e fala assim, bem, né? Bem, eu vou dar uma volta. Mas volta? Como é que é isso de dar volta? Eu acho que senti assim de dar uma volta. Mas onde você vai? Eu vou encontrar meus antigos amores. Estou sentindo falta. Estou precisando tanto. Estou com saudade. Mas eu te amo, tá? Eu te amo tanto, mas só que hoje é sábado, né? Um dia especial, afinal de contas. Custa nada, porque na verdade eu fico 6 dias com você e por que eu não tirar um dia da semana para mim visitar os meus antigos amigos? Olha para o seu irmão aí e fala assim, você aceitaria isso? Não dá, né? Não dá para aceitar um negócio desse, né? E muitas vezes nós queremos que Deus aceite a idolatria, que nós tenhamos outros amores além dele. Não é que nós não amamos o Senhor, nós só queremos amar a Deus e amar outros, né? Então, e a gente vê isso na história bíblica. Quando você vê Jesus, ele vai ensinando, ele fala, nos dias da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Ou seja, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que aconteceu a vinda do Filho do Homem. E a gente vê a tendência do povo no decorrer dos anos. Né? Um exemplo aqui que nós temos é quando o Senhor tira o povo dele do Egito, e ali Moisés é chamado por Deus para estar em cima do monte, para receber os 10 mandamentos, a lei que ia nortear todo o povo, e aquela lei, de uma certa forma, ia proteger o povo de Deus. E o povo falou, esse sujeito, Moisés, ele está meio caducando, já está velho, está lá há 40 dias, não sei nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então eles se aproximaram de Arão e falaram assim, faça aí uns deuses. Né? E eles levantaram um bezerro de ouro no deserto. Idolatria, ou seja, por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ter o controle da situação, porque eles queriam fazer segundo, né, parecia melhor aos seus olhos. Então eles não foram fiéis ao Senhor. Então, fidelidade é importante, não, é essencial. E muitas vezes a idolatria arranca, né, não permite que sejamos fiel. Por quê? Porque aparece no decorrer da vida do ser humano amores. E aí a gente começa a dar, né, atenção. Mas pastor, eu não adoro nenhuma imagem de escultura. Isso é, né, antigamente eu fazia isso, hoje eu já não faço mais. Mas você sabe que muitas vezes, quando nós colocamos o eu em primeiro lugar, a gente pode sim estar tendencioso a ser idólatra por causa disso. Às vezes quando colocamos carreira,
acima de Deus, quando colocamos o patrimônio acima de Deus, quando colocamos o nosso tempo acima do Senhor, quando colocamos as nossas prioridades acima do Senhor, quando colocamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, a nossa vontade acima do Senhor, e aí nos aproximamos de Deus para que Ele possa ser um ajudador que vai fazer com que todos esses sonhos, planos e desejos se cumpram sobre a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? É sério ou não? Só que isso começa a ser de forma imperceptível, vai acontecendo na nossa vida e a gente começa a ter algumas posturas religiosas e tentamos com as nossas posturas religiosas compensar esses amores que nós vamos trazendo para perto e queremos levar uma vida meio dupla, servir a Deus e servir aquilo que é mais importante para mim, na verdade. Então, fala com o seu irmão do lado assim, fidelidade atrai o coração de Deus. Quem crê nisso? É só a gente pegar por nós mesmos. Se nós não queremos infidelidade, imagina Deus, o Criador dos céus e da terra. Se você não admite na sua própria vida, na sua família, na sua casa, você não quer nada, absolutamente nada com a infidelidade, nosso Deus também não admite. Aquelas noivas ali, aquelas virgens, algumas eram fiéis, outras estavam tratando o Senhor de qualquer forma, tratando o noivo de qualquer forma. Como se diz, talvez um dia, quem sabe, ele possa aparecer, ele possa vir, e na verdade faltou azeite. Então, primeira coisa é fidelidade. A segunda coisa, queria que você olhasse para esse irmão do lado aí, e fala assim, além da fidelidade, você precisa ter constância. Nós temos que eliminar a inconstância da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Constância é fazer a mesma coisa, continuar fazendo a mesma coisa que o Senhor Deus tem te ensinado. A gente não pode fazer um dia e no outro dia para. Um dia começa, outro dia para. E se tem uma coisa que nós lutamos, é com a constância na nossa vida. Você não precisa levantar a mão não, mas eu sei disso. Eu luto diariamente para fazer as mesmas coisas que são agradáveis ao Senhor e eliminar da minha vida aquilo que não é agradável ao Senhor. Mas a constância faz toda a diferença na nossa vida. E uma coisa que a gente não pode esquecer, o que a palavra de Deus nos ensina. Hebreus fala que são sombras dos bens vindouros. Hebreus capítulo 10, versículo 1, a palavra da verdade. E eu estava me lembrando da história de Saul e na sua guerra com os filisteus. 1 de Samuel capítulo 13, versículo 8, relata isso. A palavra do Senhor diz assim, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, que era o profeta. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? E respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Aí ele diz o seguinte, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, olha a palavra outra vez, procedeste neciamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora eu queria que você olhasse bem aqui nos meus olhos, olha aqui assim, quantas vezes nós fazemos as coisas e justificamos, e a gente fala assim, talvez não fala, mas pensa, movido pelas circunstâncias, eu tive que fazer.
Eu não queria fazer, pastor, eu sabia que era errado, mas a coisa foi apertando de uma forma assim, e eu tive que fazer. Eu fui obrigado a fazer. E o povo de Deus, quando ele procede dessa forma, ele começa a se corromper. Corromper. Principalmente nesse país, que muitas vezes, movido pelas circunstâncias, nós somos obrigados a falar meias verdades. Movido pelas circunstâncias, a gente é obrigado a trazer uma história um pouco mais rica a respeito de algumas coisas. Você sabe o que eu estou falando. E a gente vai se comprometendo com o pai da mentira, que é o diabo. E quando a gente vê, a gente está até aqui, ó. E a gente já não consegue mais, porque a gente começa a se sentir hipócrita, a gente não consegue mais andar na verdade, porque a nossa vida, a nossa história foi edificada em mentiras. Então, a gente tem que ser fiel e manter na fidelidade, a gente tem que manter nessa constância, e a gente de forma alguma pode ser movido pelas circunstâncias, forçado pelas circunstâncias. Mantenha a constância e a fidelidade, né, porque isso, nem a constância, nem a fidelidade tem prazo de duração. Ou seja, agora que nós andamos com Deus, agora que nós quem pertence ao Senhor aqui? Glória a Deus. A gente não pode brincar com coisa tão séria. Paulo vem avisando os Gálatas, ele fala assim, ó, para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei, fala com o seu irmão, permanecei, firmes e não, não entra de novo no jugo da escravidão, não se submeteis mais de novo ao jugo da escravidão. Antes nós éramos escravos, agora nós somos livres, glória a Deus por isso. Então nós não podemos voltar aos conceitos que outrora nós deixamos para trás, porque fomos forçados pelas circunstâncias da vida. E toda hora a circunstância vai nos forçar a fazer algo que é contra a vontade de Deus, para que eu possa pecar contra Deus, e quando eu começo a pecar contra o Senhor, eu começo a ficar despercebido. Eu começo a ficar alheio, eu começo a ficar distraído, eu começo a olhar para muitas coisas e me esqueço que eu sou servo do Deus vivo, que eu estou esperando, né, o dia do Senhor, eu estou esperando o dia que eu vou encontrar com o Senhor. A gente não pode de forma nenhuma se esquecer dessa verdade. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Você crê assim? A Bíblia fala que eram 10 virgens. 5 estavam atenta, percebida, né, preparada. E 5 começaram a relativizar o tempo, relativizar a obra, pensando, não, hoje não vai dar para mim fazer não, mas eu faço amanhã. Hoje não dá para mim, né, ter esse relacionamento com o meu Senhor, mas amanhã eu terei. E assim a gente vai, né, empurrando com a barriga, deixando de fazer hoje o que deveria ser feito, né, jogando para amanhã, procrastinando algo na nossa vida. É interessante quando nós chamamos pessoas para fazer parte da família, para fazer parte da família Betel, para fazer parte dessa igreja, dessa família, e oferecemos porque nós temos a consciência que todos precisamos de ser pastoreados, todos precisamos, né, de ser acolhidos, todos temos dificuldades na nossa vida, e não é muito interessante, não é bom nós aproximarmos de uma pessoa que ela não quer ser cuidada. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu quero ser cuidado, eu preciso do pastoreio, eu preciso, né, de ser orientado na palavra da verdade, isso nos dá a liberdade para poder orientar você na sua vida, na sua caminhada cristã. Enquanto isso não acontece, nós vamos tratar você com respeito, com carinho, né, respeitar o tempo de Deus da sua vida, mas nós sabemos que é necessário que o relacionamento seja mais íntimo, porque os desafios são muito grandes. Eu tenho vários desafios e tenho certeza que você, como ser humano, tem os seus. E às vezes nós temos que fazer decisões que podem comprometer toda a nossa história. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem um ponto que não tem mais volta. O Senhor pode até perdoar os seus pecados, mas as consequências deles vão ficar. E aí, a gente tenta, mas o que acontece?
é necessário que a pessoa, o ser, né, você queira se comprometer com Deus, você queira se comprometer com uma igreja local que vai poder te auxiliar, te ajudar, te orientar nos caminhos do Senhor. Ninguém anda só, ninguém consegue fazer isso, ninguém é bom demais para fazer isso sozinho. Todos nós precisamos um do outro, a vida coletiva vai nos ajudando, por quê? Porque se você tem os seus defeitos, eu tenho o meu, e você aprende comigo, eu aprendo com você, e assim nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus juntos. Né? Então, isso é importante, mas eu preciso permanecer nessa caminhada de fé, eu preciso ser fiel. E por último, que eu quero aqui que nós possamos meditar, que a palavra do Senhor fala que o azeite foi o diferencial aqui. Sim ou não? 5 tinha, 5 não tinha. As 5 ali que não tinha, as nessas queriam barganhar com as que tinham. Falaram, me dá um pouquinho do seu aí, você sabe como é que é o negócio, né? A caminhada é longa, a gente pode ficar sem azeite. E ela falou, não senhora, vocês vão lá comprar, porque se eu te der o meu, eu vou ficar sem. O que acontece? Ela sai para comprar o azeite. Aí, nesse inteirinho, ouve-se a voz do amigo do noivo, eis o noivo. Aquelas que estavam apercebidas, aquelas que estavam preparadas, foram com ele. Interessante que a palavra diz que aquelas que foram comprar, elas conseguiram o azeite. Mas o timing ali já não deu mais. Porque quando elas chegam agora para entrar nas boldas do cordeiro, no casamento, o Senhor falou, não conheço vocês. Então, o que eu aprendo com isso? Que eu preciso ter azeite. Glória a Deus. Agora a palavra do Senhor me ensina que o azeite representa o Espírito Santo de Deus. É impossível, preste atenção, é impossível vivermos a vida cristã sem o Espírito Santo. É impossível ser fiel sem o Espírito Santo. É impossível manter a constância sem o Espírito Santo. É impossível entender questões espirituais sem o Espírito Santo. É impossível fazer a obra de Deus sem azeite. O azeite é o diferencial, é a unção de Deus que nos concede sermos bem-sucedidos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você crê assim? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Ele nos deu vida. A Bíblia fala que nosso espírito estava desconectado de Deus, ou seja, não tinha vida, estava morto. E Ele teve que fazer uma obra em mim, Ele teve que abrir o meu entendimento para que eu pudesse entender questões espirituais. Então o Espírito Santo, Ele nos permite ver. Aconteceu ontem algo interessante. Nós tínhamos um compromisso e eu fui tomar banho. E aí saí do banho e fui procurar o meu óculos. E aí eu não achava o óculos. Agora procurar o óculos sem enxergar é muito ruim. Você fica, está aqui, eu deixei aqui, onde está o óculos? E procurava o óculos, procurei no banheiro, procurei na sala, procurei no quarto e não achava o óculos. Falei, vamos cancelar tudo, não consigo fazer nada sem óculos, nada. Não sei se é Jesus, se é Genésio, não consigo ver nada. E aí, peguei um óculos da minha esposa, mas não funcionou mesmo. Falei assim, então, vou com esse óculos, pelo menos de longe eu consigo enxergar um pouquinho, assim, para dirigir. Eu acho que... E ela foi ali com medo tremendo, né? E aí, no meio do caminho, já tinha, assim, estava meia hora, talvez, nem isso, talvez menos, 10, 15 minutos. Falei assim, é impossível esse óculos ter sido desaparecer dessa forma. Você pegou esse óculos meu e colocou em algum lugar. Ela pensou, eu acho que eu peguei sim. Eu estava limpando a casa e juntei os óculos, porque a minha esposa tem uns 200 óculos. Ela compra ali na loja e vai colocando, por cada lugar que ela vai, ela tem um óculos. Ela pegou o meu junto e colocou num lugar e voltamos e de fato o óculos estava ali. Por que eu estou contando essa história? Porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá o azeite, o Espírito Santo de Deus que nos dá a condição de entender questões espirituais. Nós somos cegos sem o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Você e eu e qualquer um, ninguém consegue viver a vida cristã sem
o Espírito Santo. E eu queria que nós pudéssemos nessa noite pensar e fazer essa pergunta: como é que está o nível de azeite na sua vida? A palavra do Senhor disse lá no 10, tá? Queria convidar o pessoal do louvor aqui em cima. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que estavam aqui, as que estavam apercebidas, aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. O 11 fala o seguinte: mais tarde, chegaram as virgens nécias, as tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, não vos conheço. E ele traz um aviso para você, um aviso para mim, uma palavra muito séria. Ele falou assim: ó, vigiai. Vigiai, porque, pois não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E o Senhor, Ele quer que você faça parte, quer que eu faça parte desse tempo que vai ser um tempo de alegria. Quando fala bodas do Cordeiro, é um dia de festa. Não um dia de festa, é uma eternidade de festa. Mas, se a gente não tiver o azeite, se nós não tivermos o Espírito, nós não podemos estar nesse lugar. Se nós não tivermos as nossas vestes limpas, ou seja, fidelidade, nós não podemos entrar nesse lugar. Se nós não mantemos a frequência, a constância na presença de Deus, porque não é andar com Deus um dia e ir para o mundo e fazer o que o mundo faz, e depois, né, voltar e volta e vem, e volta e vem. Não, ter uma constância na presença de Deus. Nós somos salvos pela fé, mediante, né, a graça do Senhor. Porém, isso não quer dizer que nós vamos levar uma vida descomprometida com Deus. Ele fala que nós somos a noiva do Cordeiro, e nós temos que nos portar como noiva. E se tem uma coisa que Ele requer de nós, é que nós sejamos fiéis. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. E eu espero que você tenha recebido a palavra do Senhor nessa noite. E a minha oração, meu pedido ao Senhor, é que o temor de Deus caia sobre nós. Nós não podemos viver uma vida sem que haja o temor do Senhor, o testemunho do Espírito, a vontade de aproximar de Deus cada dia mais. Será que nós vamos ser achados fiéis na presença de Deus? Se você olhar para a sua vida, não olha a vida do vizinho, nem da direita, nem da esquerda, é um negócio seu com Deus agora. Será que nós estamos apercebidos? Será que nós estamos buscando a presença de Deus? Será que nós estamos, de fato, sendo fiéis? Ou só estamos andando com Ele um dia na semana? Servimos a Ele no domingo, mas na segunda-feira nós servimos a outro amor. E assim vamos andando de amores em amores, vivendo a vida, esperando que um dia nós possamos estar na presença dEle de eternidade a eternidade. Eu quero te dizer que o Senhor Deus, o Deus que tem boca e fala, o Deus que te salvou, o Deus que te curou, o Deus que te restaura, o Deus que te alimenta, o Deus que opera milagres na sua vida e na minha vida, Ele tem os seus padrões. E nós não vamos moldar Deus. O que nós temos, talvez você está fraco, o que você tem que pedir, eu tenho que pedir, que o Senhor Deus possa converter o nosso coração a Ele. Que o Senhor possa permitir que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos. E que a palavra da verdade, de fato, seja parte da nossa vida daqui para frente.